Boa noite, meus amigos e minhas amigas. A situação do Brasil, do ponto de vista político e econômico, é muito difícil. Hoje nós assistimos a um Brasil que não cresce, um país que, se não é o país que menos cresce no mundo, está entre os países que menos crescem no mundo. Não tem um setor da economia brasileira que não esteja destruído, como o setor elétrico, como a Petrobras, o petróleo. Estão destruindo a Petrobras. Infraestrutura. Ou seja, onde você botar o dedo, você vai ver que existe destruição, que não há crescimento. A indústria despenca. A desindustrialização do Brasil é o que nós estamos assistindo. A inflação domina, agora já está superior à meta. A meta superior. Não é a meta central não, porque foi abandonada 4,5%, já foi abandonada há muito tempo. A meta do Brasil está sendo controlada pelo máximo admitido, que é 4,5 mais 2, 6,5, ela já está 6,51 agora. A taxa de juros lá em cima. A taxa de juros está tão alta, que não tem condições de ser aumentada para reduzir a inflação. Por quê? Quando é que a taxa de juros vai reduzir a inflação? Quando existe uma expectativa de crescimento e que todo mundo está investindo e que a economia está crescendo. Se aumenta a taxa de juros para reduzir as necessidades de empréstimo, para encarecer o custo dos empréstimos e os empresários reduzirem os seus investimentos. Mas o que acontece? Não existe. O empresário está desanimado, está muito descrente a respeito do futuro. Então, aumentar a taxa de juros nesse clima só faz aumentar a inflação. Porque quando aumenta a taxa de juros, aumenta a dívida interna do país. E isso joga gasolina na inflação. Economicamente, o país está realmente num beco sem saída. Ou seja, a saída é a mudança de governo. A saída. E para um bom governo. Politicamente, é um desastre o país. Não temos líderes. Não temos pessoas que possamos olhar e confiar que essas pessoas poderão consertar o Brasil. Nós temos um candidato aí, Aécio Neves, que tem experiência, que governou Minas por 2 vezes, né? Primeira vez e foi reeleito. E, segundo consta, fez um grande trabalho. Do outro lado, nós temos a Dilma Rousseff e a própria Marina Silva. 2 pessoas totalmente incompetentes, comprovadas. Marina é tão incompetente que não conseguiu registrar o partido dela, Solidariedade. Não é Solidariedade. Esqueci o nome do partido dela. Não conseguiu. Não soube como registrar. Tão incompetente. A atuação dela no Ministério do Meio Ambiente passou em brancas nuvens. A Dilma Rousseff, comprovadamente, uma pessoa que não sabe nem falar, nem expressar o que ela pensa, ela não sabe falar. Não sabe. Como é que essa pessoa pode ser presidenta do Brasil? E você queria que ela, como presidenta do Brasil, o Brasil dê certo? É claro que não. Isso é uma coisa já antecipadamente. E por mim, eu tenho uma visão a respeito da situação caótica que o Brasil está vivendo, que eu acho que todo mundo tem. Mas as pessoas têm medo de serem taxadas de preconceituosas. Eu não tenho. Porque preconceito, quando ele é claramente definido o seu preconceito, o preconceito ajuda você a tomar decisões mais rapidamente. Se você sabe, por exemplo, que um Lula, uma Dilma Rousseff, você entende que eles não têm capacidade, seu preconceito é esse, eles não têm capacidade de desenvolver, não têm capacidade de fazer um país crescer, não têm capacidade de
de dirigir o país. Esse preconceito é ótimo, porque você não vota neles. Agora, eu seria preconceituoso se essas pessoas tivessem dado certo e eu olhasse ainda para eles, com toda a evidência que ele tivesse dado certo, e dizer que ele não dava certo. Não, não sou preconceituoso. Eu tenho um preconceito. E, por enquanto, o meu preconceito em relação a dirigentes de país, pessoas que têm que assumir cargos elevados de gestão no governo, tem que ter experiência profissional, tem que ter formação educacional, não pode ser analfabeta. Inclusive, porque esse tipo de pessoa, por exemplo, o Lula achou que a Dilma Rousseff era uma boa gestora porque ela mostrou uma planilha Excel que ela tinha feito algum trabalho na planilha Excel. Por isso ele ficou encantado com a Dilma Rousseff. Tão encantado e tão irresponsável essa pessoa. E isso é analfabetismo, é ignorância. Que ele não ouviu nem o partido, não ouviu ninguém, baseado na popularidade dele, se achando grande, o Deus. Pegou a Dilma Rousseff, inventou dizendo que ela era uma boa gestora. Porque, ao contrário, ela estava comprovando em todas as suas atividades anteriores que era uma pessoa que não sabia fazer nada. E colocou essa pessoa como presidenta do Brasil. Olha aí o resultado. Esse foi o grande legado do Lula. Além de fazer o que ele fez, ele nos deu de presente, colocou de presente a Dilma Rousseff como presidenta. Pode um país dar certo com pessoas analfabetas, sem formação, sem educação? Eu acho muito engraçado, isso é até contraditório no país. Se você pergunta a qualquer brasileiro quais as coisas mais importantes para que o país cresça, desenvolva e que as pessoas se libertem da pobreza, as pessoas evoluam, cresçam, todo mundo tem na ponta da língua e vai responder: é educação. E, no entanto, os brasileiros, eu não falo povo, porque senão vão dizer que eu estou com preconceito. Eu falo, os brasileiros colocaram como presidente do Brasil um homem que nunca tinha trabalhado, um homem que não tinha formação educacional nenhuma, ou seja, um analfabeto para ser presidente do Brasil. E queria o quê? Que desse certo? Queria esperar o quê? Milagres? Meu amigo, isso não existe. Eu não acredito em Papai Noel. Tá certo? Então, as eleições estão aí. Eu acho que a gente tem que ser pragmático. Tem que escolher pelo menos pessoas que têm experiência. Uma experiência comprovada. Porque, por exemplo, a Dilma tem experiência comprovada de que ela não sabe nada e que não deu certo. A Marina também. A Marina foi ministra desse governo aí muitos anos. E como ministra, e não soube nem sequer, como ministra não, ela não soube nem sequer registrar o partido dela. Sobra então o Aécio. Eu confesso a vocês que não é uma pessoa que olharia para o Aécio e acharia que o Brasil estava resolvendo a situação se levasse o Aécio. Mas pragmaticamente, eu votarei no Aécio. Porque ele tem uma experiência comprovada, por ter sido governador 2 vezes, 2 períodos, e com sucesso. Não sei o tamanho do sucesso, mas teve sucesso. Agora, eu acho que nós estamos num beco sem saída. Porque não é esta eleição que vai resolver isso, não é nas próximas eleições. Eu acho que o Brasil está sem pessoas competentes para dirigir. Está sem pessoas competentes para participar da gestão do país. E isso não se consegue em 1 ou 2 décadas.
Isso leva-se décadas para que o país tenha um pessoal competente que possa fazer o país desenvolver, crescer, se tornar um país civilizado. Nós estamos muito atrasados, nós estamos muito pobres. As condições do Brasil são excelentes do ponto de vista da natureza, do ponto de vista dos recursos, os recursos naturais, não é? Rios, petróleo, território enorme, os maiores países do mundo, e no entanto nós somos muito pobres, nós somos miseráveis, nós não somos civilizados. É um país atrasado o Brasil. Vamos ver se a gente melhora esse país, gente. Obrigado e até a próxima.